As nossas repórteres, a Thaís Gomes e a Larissa, já estão posicionadas aqui comigo. Thaís, boa tarde para você. Lari, também boa tarde, sejam bem-vindas. Thaís, traga os detalhes de um assunto importante que você vai trazer para a gente aqui hoje no BG. Oi, Josi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A delegacia, a DDM aqui de Rio Preto esclareceu um crime, a responsabilidade de crimes sexuais que foram praticados aqui na cidade contra crianças e adolescentes, uma adolescente. A gente vai trazer detalhes sobre esse caso gravíssimo que aconteceu no ano de 2021 e agora a polícia esclareceu esses casos. Mais um crime gravíssimo, né? Thaís já volta comigo também. Larissa Lima, Lari, traga também o seu destaque de hoje aqui pra gente. Oi, Josi, ótima tarde a você, a todos que nos acompanham. O destaque de hoje vai para uma operação deflagrada pela Polícia Federal e também pela Procuradoria-Geral da União, Operação Sem Descontos, no combate específico aí de descontos associativos não autorizados que eram aí, prejudicados e que acabam afetando também pagamentos de aposentadorias e pensões. É já. Lari, eu já te chamo. Thaís com a gente novamente aqui, porque a Delegacia da Mulher, aqui em Rio Preto, prendeu um homem acusado de crimes contra a dignidade sexual de crianças e também de adolescentes. E ele não praticou esses crimes somente aqui na região, não. A Thaís agora conta toda essa história pra gente. Exato, Josi. Boa tarde novamente para você, para todo mundo. Crimes gravíssimos e que até emocionou a doutora Dálice, delegada da Delegacia aqui da Mulher de São José do Rio Preto. Tudo começou no ano de 2021 com registro de boletins de ocorrência de estupro aqui na cidade de Rio Preto. Crimes graves contra a integridade física de mulheres, de crianças, adolescentes. E a partir do registro desses boletins de ocorrência, a polícia começou as investigações. O trabalho só teve êxito, só deu tudo certo para chegar até esse homem de 38 anos hoje, por conta de cruzamentos genéticos, de imagens de câmeras de segurança e, claro, o registro do boletim de ocorrência. Bom, esse homem de 38 anos, hoje tinha 34, ele é natural do Pará e fugiu da penitenciária do estado do Pará, do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, no ano de 2017. Ele fugiu de lá e veio para São José do Rio Preto. Ele entrou no estado de São Paulo com documentos falsos, RG, CPF. Toda a documentação desse homem era falsa. Aqui ele alugava casas diretamente com o proprietário, segundo que a própria investigadora, a doutora Dálice, nos passou. Ele alugava essas casas, ali morava e vendia seguros de PVAT. Então ele ia em hospitais, ia em locais com muitas pessoas machucadas ali para conseguir então trabalhar. Mas ele entrava à casa das pessoas, principalmente de mulheres, de crianças, casas em que o portão era mais frágil, em que o muro era mais baixo, então ele acessava essas residências e ali praticava os crimes sexuais. Então, um total, aqui em São José do Rio Preto, de 8 crimes sexuais contra, principalmente, estupro de vulnerável contra crianças, 2 contra crianças e 1 contra adolescente. Em relação à idade, nós temos 2 vítimas, uma na época, que tinha 8 anos, outra 11, e uma adolescente de 15 anos. E também o restante já mulheres. Então, ele adentrava essas casas, praticava os crimes e, por isso, o registro do boletim de ocorrência foi sendo feito e a polícia conseguiu chegar até ele. Mas a polícia conseguiu chegar até ele no ano passado, conseguiu chegar agora, enfim. Ele está preso no Pará desde o ano passado. Mas quando ele saiu de São José do Rio Preto, ele foi para o Espírito Santo e deu continuidade nas práticas sexuais. Vamos entender melhor agora com a entrevista da doutora Dálice, que trouxe um pouco mais sobre o perfil desse homem. Então, esse trabalho se deveu a um conjunto de diligências, levado aí, feito pela investigação, e o êxito se deu aos contatos mantidos, o trabalho executado pelo Núcleo de Perícias do ICE, o Núcleo de Química e Biologia, São Paulo. Em 2021, foram registrados alguns crimes de estupros e que se repetiram, chamaram a nossa atenção em 2022. A partir desse momento, como ocorrem todas as situações,
a nossa policial passou a empreender diligências, mas o resultado decorreu do cruzamento de dados genéticos. Nesses BOs, onde havia possibilidade de se realizar, né, o trabalho de campo, foi colhido material genético das vítimas e sêmen do autor. Isso foi enviado para esse banco de dados, né, do Núcleo de Química e Biologia de São Paulo. Esse indivíduo, o que favoreceu, na verdade, as investigações foi o fato dele ter apresentado um documento falso aqui de São Paulo, que ele conseguiu em São Paulo, ele apresentou no Pará. Então, suscitou dúvida em relação, né, da delegada, que, por sua vez, colheu o material genético dele e enviou para esse núcleo aqui de São Paulo. Então, com esse cruzamento de dados, né, a compatibilidade resultou positiva em 3 situações, em 3 boletins de ocorrência. A partir daí, a nossa investigadora, né, Aline, ela passou a ter contato com a delegacia do Pará, do Espírito Santo, onde ele registrava, né, as mesmas práticas delituosas. E ele se encontrava preso no estado do Pará. Conseguindo a fotografia, ela passou a vasculhar, a procurar os BOs, né, relacionados a esses fatos, em contato com as vítimas, e ela observou, é claro, né, que apresentava a mesma abordagem, o mesmo modus operandi. Sempre ele abordava as vítimas com uso de faca. E também ele ingressava nas casas, apenas um caso ele abordou a vítima num pontilhão perto aí da Washington Luiz, um pontilhão sobre a Washington Luiz, né, a vítima que estava na via pública. As demais foi invasão de domicílio e constrangimento, né, das vítimas com uso de faca. As vítimas, também foi formulado o auto de reconhecimento fotográfico, a imagem que se conseguiu na delegacia do Pará, e apresentada às vítimas não restaram dúvida. Nesse auto, a gente coloca a fotografia do autor, dentre outras que guardam semelhança. Então, elas foram, assim, muito firmes em apontá-lo como autor. Isso aí gerou esses 8 boletins de ocorrência, deram ensejo a 3 inquéritos policiais, e agora já relatados, eu representei pela prisão preventiva dele. Esse indivíduo encontra-se preso no Pará, né, cumprindo uma pena de mais de 20 anos, como eu disse a vocês, pela prática de delito contra a dignidade sexual. Se o modus operandi era igual, né, em relação a essas vítimas. Ele chegava nas residências com uma faca ou pegava a faca dentro da residência. Verificava se nessa casa o marido tinha saído, o pai tinha saído, as crianças estavam sozinhas. Então, por ele ter essa facilidade de ser vendedor de seguro, conseguia andar bastante, ele ali acompanhava a rotina das famílias, utilizava a faca para ali praticar, infelizmente, o crime sexual. Um total de 10 vítimas, né, espalhadas aqui, no Espírito Santo também e no estado do Pará, onde ele está preso, mas a partir desse trabalho da polícia, ele foi então reconhecido como autor desses crimes e preso preventivamente, está no presídio, né, cumprindo, são mais de 20 anos, como bem destacou a doutora. Uma outra questão que ela também nos trouxe é que muitas outras vítimas podem o reconhecer. Ele comprava motos de leilão, então a partir disso era mais difícil ainda de ser encontrado, de ser localizado, né, pelo número da placa, enfim. E ele também usava blusa manga comprida azul. Era uma cor que ele gostava muito, disse inclusive em interrogatório. Algo que nos chamou muita atenção é que ele destacou para as investigadoras, durante ali a conversa, durante o seu depoimento, e que a doutora Dálice nos trouxe também. Ele disse que está preso, mas se não tivesse, ele estaria praticando ainda esses crimes. Ele disse a uma das investigadoras que é compulsivo sexual. Então, se ele não estivesse preso, ele continuaria
praticando esses crimes absurdos. Veio de tão longe, né? E eu falo como uma nortista. Infelizmente, a prática do estupro, ela é muito do nosso cotidiano na região norte, por uma questão cultural, enfim, são várias situações. Então é muito triste você visualizar uma pessoa que pratica o crime lá, que pratica o crime aqui, mas que agora está sendo, né, penalizado, está preso, cumprindo ali a sua pena. Mas são várias realidades e que muitas pessoas chegam até Rio Preto com essa facilidade do documento falso, da moto em que não consegue, ali pelo número, não conseguem acessar. Então, ele praticou esses crimes aqui, mas agora preso, que continue, porque como ele destacou, é compulsivo sexual. Se não estivesse preso, estaria praticando os crimes. Thaís, eles procuram cidades maiores, né? Com mais oportunidades também. É triste, realmente, uma história terrível aí, relato aí de sofrimento de várias vítimas também, mas que bom que foi preso e aguardamos agora para que a justiça seja feita. Obrigada, viu, Thaís, pelas informações.